O torcedor, daqui a pouco eu vou falar sobre o torcedor. Eu tô contigo, O torcedor está Quando você falar maluco. Eu vou quando você falar falar do torcedor do Flamengo também. Também, por exemplo, ontem, Felipe, porra. Felipe, mano. Se de repente tivesse apoiado hoje, o cara não caía. É, Aí agora o cara cai, é. é campeão Felipe. Ah, mas não dá pra culpar a O torcida. torcedor tá maluco. Não vai censurando, não. Culpa do Babi. Não, tinha muita gente no Fora Luiz. Tinha muita gente no Fora Luiz. Não, culpa do Babi, mas Fora dirigente, Felipe, fora dirigente Felipe. ciente de confiança, quando a torcida também tá de errado. Você tem um argumento de que o torcedor pode ir pro estádio fazer o que quiser. Mas é Ele isso. pode tipo, vaiar, caralho. pode. Torcedor é uma Eu criança acho de que- 1 ano de idade. Não, o torcedor Porra, pode o torcedor ser erra racional. também. Mas torcedor- Mas o torcedor vai, pesou vai, na não mão do pode Felipe agredir, Luiz. mas Não vai, pode falar que o torcedor erra. Agora, Escuta. eu acho que era Pra mim, certo. você pode botar. Eu acho que errou, eu acho que acertou. Isso aí eu tô contigo. Você pode botar na caixinha. Agora, o torcedor não pode ser o culpado por Pode, demissão do pode, Felipe mas Luiz. ajuda, pode. Voltemos a falar. Mas o Pode, título ajuda. ontem do Felipe Luiz, o título Temos a ontem... falar do Tentaram fazer favoritismo isso, do não, também Fluminense. ele, Pode né? tirar Final, ele. Voltemos a falar do Mas vamos favoritismo falar do sobre isso Fluminense. aí, que A isso gente é fala. ridículo. Isso A aí. É, porque alguém tem que criticar a torcida também, porque só a Já torcida que aconteceu no impressiona, meu né? time, já aconteceu no meu time. A Isso gente aí. tá fala. comparando o Paiva com o Felipe Não, Luiz. Luiz Castro. Luiz Castro, tá? Já tinha ontem rubro-negro voltando pra casa ouvindo rádio. Tinha rubro-negro entrando no rádio falando: esse português aí também não sabe de nada. Troca sempre por meia A dúzia. galera tá É maluca. maluco, pô. Torcedor tá Troca por meia, é maluco. louco. Se eu ficar aqui batendo pau a tudo, torcedor vai pedir, torcedor tá maluco. Exatamente. Torcedor Tava tá perdendo muito pé. acima Teve o do- Ei Felipe, vai Tá tomar no cu. Falemos. Teve o Ei Pô, Felipe, vai tem- tomar no cu, que é a frase forte. Por exemplo, o Cruzeiro. A gente tava aqui no Premier. Eu falei na transmissão: olha, quando a torcida rompeu com o Tite. Ei, Tite vai tomar naquele lugar vergonha. O Pedrinho segurou, ganhou o Mineiro. Não sei se o Tite aguenta. Mas ganhou o Mineiro. O Pedrinho falou: nunca pensei em demitir. Tá campeão aí. Mas aquele ali era um rompimento. Tanto que o Cruzeirense tava aqui e falou assim: gente, Futebol é resultado, gente, também. eu sei, mas assim. A do Felipe tem Cara, vamos lá. 500 O coisas jogo, pra é porque assim, o refletir. jogo de ontem representou muito isso. O jogo foi uma merda. Uma O jogo merda. ontem. E aí o que acontece? horrorosa, Você horrorosa. vai olhar depois do jogo com o resultado do pênalti. Não é que foi um pênalti disputado? Não foi um 3-0 ali? Você olha... Porque tinham dois goleiros Aí pica. quem ganhou? Por exemplo, se o Fluminense ganha... Não tô nem falando aqui, tô o pós-jogo do Jornada. A gente vai falar, cara, o Fluminense tem que lembrar que do outro lado tem o Flamengo e anulou o Flamengo. O Flamengo só teve uma chance que preocupou o torcedor. A gente ia valorizar isso. Aí como perde, fala, caralho, o time não cria nada no meio pra frente. Assim Isso é como, torcedor, assim gente. como o Mas isso é Flamengo do jogo. assim- Agora, tu zerar com o comando, tu zerar com os jogadores, acho que precisa de mais. No caso do Flamengo, acho que precisava de mais pra tu zerar a relação. O cara acabou de ganhar tudo, tu zerar. sim. Mas isso O é a Vasco, diretoria. pô, não o Vasco é ganhar nada mas o antes. torcedor não quis E agora zerar. o Vasco zerar com O alguém. torcedor tava criticando, ele não quis zera. zerar com o Chegar e Felipe falar: ei, Felipe, vai Acabou, tomar no cu, é zerar a relação, mano. Não, cara, Time sem vergonha. Vocês estão Mas é invertendo porque é assunto. difícil gritar. Não tem Não, como. Não tem como. Não, vamos lá. Vamos lá, a gente começou a Só falar falar. quando ganha? Não, Quando ganha tem vamos que falar, falar vamos também, lá, pô. vamos lá. É só você Foi o que pegar. aconteceu na final. Gente, é só você pegar as reações da pós-queda do Felipe. É só você pegar a reação. A torcida não tava aplaudindo, a torcida aplaude demissão de qualquer treinador. Não, ridículo. Porque Mas ela tá que fomentou. errado. Ela Tá fomentou a errado. crise também, A pô. cultura de torcedor demissão tá tem errada, todo pô. o direito de ser irracional. Quem não pode ser irracional é a E diretoria. eu tenho direito de contestar. Lógico, se a E eu tenho diretoria, direito- eu se a faço uma diretoria coisa, prega a diretoria profissionalismo... faz, Gente, e aí eu chego depois, que absurdo que a diretoria fez. Mas aí- Não, Pô, você tá maluco? até porque ninguém pediu pra demitir o Felipe na calada da noite. A crítica da torcida do Flamengo da demissão é a forma como foi conduzida, ou não é? A minha crítica Tá é bom, a demissão. é lógico que é A minha crítica mas, é a demissão. pra mim, a É um forma como foi absurdo se conduzida a demitir o demissão, Felipe uma Luiz. merda. A Tem que gente, começar por aí. a O gente absurdo pode que é criticar o Bab como merece. O fio é E muito pode bombado. criticar a torcida como Sim, merece claro, também. claro. Cadê A a torcida do torcida Flamengo? tem Vocês participação, estavam sim. lá. Vocês estavam lá. Cadê a magnética em Brasília contra o Corinthians? Cadê? Cadê a magnética? Não tem nada a ver com a outra. Tem sim. Tem sim, nada a porque ver. várias vezes a torcida do Flamengo vai pra jogo decisivo e não aparece. uma coisa E aí? nada a ver com a outra, Quem Beto. critica a torcida? Quem tava em Brasília... Quem critica a torcida? Ninguém. Quem tava em Brasília era a torcida local. Eu acho, É torcedor. Quem tava tudo bem. em Brasília Eu era a acho torcida que o local. torcedor O é cara que vê o acima Flamengo de duas crítica. vezes no ano, pô. Aí, mas aí ele que O cara que vê o Flamengo duas vezes Aí no o cara ano. tem que vibrar, mas aí não vê nunca, pô. Falou, e aí... Não vibra. É Aí, engolido no exatamente. Corinthians. No Flamengo e Corinthians, quem foi pra torcida do Corinthians é quem Tá bom, costuma ir pra jogo. tá bom. Eu Lanús aqui, engoliu o Flamengo.
O time do Felipe. Tá aí. O time do Felipe. Essa Que relação. tem um orçamento A infinitamente torcida- inferior. A torcida do Flamengo torcida foi lá e apoiou. Especialmente Apoiou. precisa que o time A torcida jogue apoiou os para 90 torcer. minutos, vai no final, Se o time cara. não jogar agora, isso não é torcer. Torcer A você torcida fazer vaiou o no time. final. É carregar o time, tá mal. A torcida E, vaiou assim, no tem final. torcedores do Flamengo que concordam com o Beto a questão de reclamar da postura da torcida do Flamengo. Acho que até foi o Simões da Casa TV que falou recentemente que a torcida do Flamengo acabou. Que o jeito de torcer, Mas você de também chamar a exagera, atenção... não é esse Não, jeito. mas assim, Assim, mas eu só um detalhe, eu mas acho assim. que existe também essa crítica que você está fazendo, existe entre a própria torcida do Flamengo mesmo. Não, De depender muito do resultado, de não abraçar o time igual E não é a torcida só do Corinthians Flamengo. abraça. Agora sim. Não é só do Flamengo. Eu entendo. Não é só do Flamengo. Agora, eu acho que meu conceito de torcida é você tem que ser mais presente quando o time tá mal. A gente aqui no... Abraçar. O Flamengo e outros, não é só o Flamengo. O Corinthians é um dos poucos que não é assim. Que a cultura mudou dos anos 2000 pra cá. O Corinthians apoia, mesmo jogando mal. Quando na Quando verdade, joga mal, é quando pior tá ainda. muito na merda, geralmente a maioria Quando tá no você meio levanta. termo, O sim, foda é é esse meio termo que a maioria abandona do Corinthians, eu acho que não. É só o cara pensar, eu quero vir de um momento pra cima e o meu time deu uma queda. Eu tô até mais confortável pra, porra, tamo ganhando, vamos abraçar. Mas a primeira reação é, puta, abandonar, é zerar o game. Eu acho errado, que a demissão do Felipe, coisa que já aconteceu Agora, o no Bob meu errou. time, que ninguém fez meia-culpa também. Ah, não, porque o torcedor pode pedir a demissão do cara, então pede a demissão de todo mundo. Eu sou contra a demissão. Porque o torcedor não pediu demissão. Não, calma, pediu pra caralho. Na gente, No Flamengo, pô. Não, mas na aí não, arquibancada mas xingou, na é gente porque não. não, mas na Tem arquibancada gente calor falando do agora que momento, saiu, existe uma ganhou. reação. Tem, pô. Tanto, Não, o que eu acho é o que seguinte, todo mundo o que eu acho- surpreso. Mais do que puto, surpreso. O que eu acho é o seguinte: eu acho que no Brasil tem uma cultura de demissão de treinador que é insuflado pela mídia, sim, pelos influenciadores, sim, mas que a torcida tem essa cultura hoje como parte do Se a torcer. torcida abraça no estádio, o dirigente pensa duas vezes. O torcedor pensa. hoje quer ganhar. Qualquer torcedor. Ah, mas não tem que querer ganhar. Tem que querer ganhar. Só que falta muito no Brasil, tanto por parte da imprensa. Eu acho que isso tem que entrar na torcida, a análise de contexto, mano. Isso aconteceu com o Muitas Ancelotti no vezes- Botafogo no passado. Sim, por um lado, mas não aconteceu lá atrás. Se o Luiz Castro era demitido em Volta Redonda, quando eu estive lá na Sim. Taça Rio, que o Botafogo ganhou de novo, né? Ele Taça campeão, Rio, não teria liderado o campeonato logo depois. Então, assim, é porque a torcida pediu, suplicou foi até pela lá e demissão do cara. O Felipe, eu acho uma das demissões mais bizarras. Mas não houve uma do súplica. futebol brasileiro. Não houve uma súplica da torcida do Flamengo Isso, como é houve no Cruzeiro com o Tite. Não houve. Não, mas houve. Acho que no Houve Cruzeiro um foi rompimento no mais. estádio. Não, de- houve tipo Parou de assim. gritar o nome dele pra fazer Houve esse rompimento. Mas é a concordo forma com- de criticar, porque não tem uma palavra, não tem que perguntar. Ei, Felipe Luiz, dá uma Vamos melhorada melhorar. aí. Não, tem a vaia, como estava falando. fora, Mas aí a vaia é pra Galera, todo tem- mundo. tem Mas muito o diferente. técnico não Xingaram toca a ele, bola, teve- entendeu? A primeira, Teve- não, mas teve muita Nas gente redes que teve, né? tem gente que odiava o Gente, Felipe nas Luiz redes já. vai ter ter gente tudo, pedindo pô, o Leonardo Jardim pra ser demitido hoje, depois de um jogo. Mas você soma isso com a arquibancada inflamada contra. Mas o dirigente torcedor não é vítima assim. Então, o teu Aí ponto eu é que não acho- ajuda. Eu só acho que o torcedor. Eu acho que o torcedor não é vítima sempre. Não, eu acho que o Não, Bap não não tô foi falando que é influenciado vítima. por torcida. Você não vai lá, O Bap faz o que teve o quer, vai aval da embora, torcida não pra é. dar coisa que ele Então, queria. exatamente. É porque é diferente de Ele falou assim, influenciado. ajudar. É diferente de Ele influenciado, queria. entendeu? Na cabeça É. dele falou assim, né, não dá mais. Ele já Aí queria. olha, Ele pô, queria nem renovar com o Felipe Sim, Luiz já. sim. É isso. Desgastou ali. É. Mas ele olha Nas- lá. Arquibancada Nas não matérias. faz cucuia. Gente, Eu aval pra ele. Gente, tem matéria. O cara em tem fevereiro matéria ser que- demitido tem matéria e que a tá em torcida querer. Aí depois a torcida, não, Felipe. Galera, assim, essa pressão foi utilizada como justificativa. Mas aí fudeu, Mas Não aí, tem tá, pressão aí de futebol. mas a o torcida não é profissionalismo vítima. de quem gere o Flamengo. Mas a Aí é muito torcida não é cômodo vítima. do dirigente, torcida não cara. pode Torcida não é gerir o vítima. Tem que Flamengo. criticar. É muito isso, cômodo é pro isso. Mas eu dirigente. posso Mas- criticar o dirigente. Ele falou que não posso ajuda, criticar que a ajuda. torcida. Mas você não pode colocar no mesmo balaio, desculpa. Eu não. Quem tem a caneta? Quem tem a caneta é quem? A maior Sou eu. culpa é dele. Mas eu não posso A maior culpa é fingir dele, que não mas... aconteceu. Eu não posso fingir que Concordo. não Ah, é aconteceu. isso, é isso. cúmplice. Concordo, É cúmplice. concordo É contigo. isso, A isso. situação de pressão era... Agora, tem notícia, eu não lembro se agora foi o GE ou foi a ESPN, de que naquela situação do Campeonato Carioca de adiantar a escalação dos titulares, já foi cogitada internamente a demissão do Felipe ali. Ninguém da torcida tava pedindo.
Aí você acha que agora o Bab se deixou influenciar pela torcida? O Bab vai se deixar influenciar pela torcida colocando o preço que ele bota de ingresso? Tô dizendo, foi... Mas você não acha que não, Deixa gente. confortável, perfil, gente. A torcida não pode, por exemplo, ainda mais o Felipe Luiz, você falou do Tite, por exemplo, o Tite não tem identificação nenhuma com o Cruzeiro, não ganhou nada no Cruzeiro. Mas aí você não pode falar da cultura de demissão. Acho errado a torcida do Cruzeiro em fevereiro pedir demissão do Tite. Acho completamente errado. Até porque ele assumiu agora em janeiro, né? Agora, um cara que ganhou tudo no ano passado, assim, em fevereiro, por conta de 2 decisões de Supercopa e Recopa, que se o Flamengo for campeão no final do ano das competições mais importantes, o Flamengo vai cagar pra essa porra. A galera pedia demissão. Num processo onde o cara ajustou o time, onde ele pode reajustar a equipe, onde ele é um treinador dito por todos como inteligente, como um cara que domina pegando a gente o calor. viu ontem. Vamos lá, o calor da emoção. Depois Cara, de um jogo contra o Lanús, que você perde o segundo vice pro ano. É o que o Fio falou. Não tem. Felipe. Ei, Felipe, tira o Plata e bota o Paquetá. Não tem isso. Não, e tem que ver Não que os tem jogadores isso. estão abaixo do Vai- rendimento. Tanto que os jogadores... Mas os jogadores são O time cobrados. não perde, Mas a porque torcida o fica puta técnico- com o Eu jogador, esperava uma Sim, postura mas não tem- responsável. Eu pô. esperava uma postura de não sangrar o Felipe e cobrar os caras. Carrascal pra casa do caralho. Tá na balada. Eu também Plata, acho. tá na casa Eu do também caralho. acho. Mas aí quando- se chama de time sem vergonha, também é criticável porque Mas ganhou tudo. quando Mas o já Felipe rolou Luiz vai no pra futebol. coletiva e fala que teve melhora, tá? Ele joga o holofote pra ele também. Sim. O Felipe também teve algumas falas que eu não Não acho que tem assumiu que... os Mas eu não acho que a É, torcida eu acho pode que ir tem lá... que ser demitido por isso. A Mas ele torcida- também sentiu a Aí a pressão. galera agora aqui no chat, não, mas o dirigente não pode ouvir o torcedor. Pô, mas o torcedor não pode, porra, não pedir a demissão de alguém? Não pode não Agora eu pedir a queria falar demissão de só alguém? umas coisas. Tem que ir lá Isso é pedir. normal, e- Cantarelli. Não, mas não pode. Mas que isso, não? Por que isso Você tá molda- pedindo a demissão do Ancelotti com 10 jogos, cara. Pediu ano passado, pediu. Hipócrita, tu pediu. Pedi. Mas era Era porque o tem Ancelotti trabalhava contexto. no lugar, Mas né? sim, a gente não tá falando do contexto. Pra mim, a contratação tinha sido errada. Então, Só isso. assim como existe o... É diferente. Eu não discordo de Felipe você. vem de- acho que Eu não O Felipe discordo de Luiz é um você. dos maiores técnicos da história Assim- do Flamengo, Eu cara. concordo, gente, mas o que eu tô falando é que existe um contexto em que o Felipe está sendo criticado, xingado. Nas redes sociais, o Felipe poderia não ter nem virado o ano. Tem gente que vai falar nas redes sociais que o Felipe... Isso é surreal, Mas gente. tem... Sim. Enquanto você... Tá constatando. Essa opinião tem que ser rebatida. Enquanto você quiser falar sobre isso, tipo assim, porra, é um absurdo e tal, você vai falar sobre absurdo sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. Vai falar que isso aqui não é um celular, isso aqui não é uma garrafa d'água. Sim. Mas eu queria falar uma coisa do BAP. E eu acho só o seguinte: o que o Flamengo tá indo numa situação que, pra mim, foi um problema em 2023. E pra não voltar a ser um problema, é o seguinte: o Flamengo ele vai perder. E o perder não significa ter que demitir o treinador. Se você... Pra mim, No o caso do perder Felipe, não as precisa. dois jogos. Todo mundo tá contigo. Não identifica. Em 23, aqui, ó, demitiram tá o Felipe geral Luiz. contigo, tá geral Em contigo. 23 tinha que mandar embora os técnicos mesmo, mas nesse caso o Felipe não tinha que mandar. Não, Porque isso aí já a é cultura contigo, do futebol hoje, a gente isso. tá indo. É análise de contexto, igual do Ancelotti. Pra mim, o Ancelotti não tá pouco experiente, vamos lá, para assumir o E Botafogo. acabou de Botafogo na naquele momento. Libertadores. O Felipe Luiz é um dos maiores técnicos da história do Flamengo, porque ele venceu Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A gente não tá falando de um cara que tá sendo experimentado. Não, ele venceu, poucos técnicos na história do clube. Ele deveria ter, por parte do torcedor, uma paciência maior do que em relação a outros nomes que já passaram pelo Flamengo. Não à toa, o Concordo. Felipe é um recordista de tempo. Eu acho que 90% da torcida do porque Flamengo concorda contigo. A cultura da torcida do Flamengo é pedir demissão e a cultura da Mas diretoria você não é consegue demitir. sentir esses É isso. 90% na prática. Você só vê. Mas é porque... Grita, mas aí né? é, Na arquibancada mas aí da é internet. o mesmo Mas o cara contexto. fica quieto, Não, mas pô. então, Betão. A minha o ideia mesmo hoje é deixar vocês se matarem, mas eu vou me meter um pouco. Eu tô achando bom que o foco era pra bater em mim. Vocês estão brigando aí. Não, a gente vai bater em você. Mas tem Vamos lá. cachorro morto pra aqui. Vem comigo aqui, vem cá. Esse problema é diferente, eu acho. O problema de técnicos é uma coisa que é bizarra no Brasil. O Fluminense de 2020 pra cá e o Flamengo foram 6 finais, né? Entre eles. Sabe quantos técnicos tiveram essas 6 finais? 12. Isso é bizarro. Nenhum deles repetiu nenhum técnico. Nem Fluminense, são situações diferentes. O todo Fluminense, mundo endossa a isso gestão não demite técnico. A maioria só o teve um Palmeiras caso não demite, específico, realmente. Agora... É porque o caso do Felipe Luiz é muito emblemático, porque assim, o torcedor, vai ter um maluco, vai ter 3 malucos que queriam demitir o Felipe Luiz. A torcida não queria demitir o Felipe Luiz, isso é uma coisa muito óbvia. Não queria. era, A torcida não não era. queria. É só Vai ter ver a um maluco reação, da... cara. Vai ter 5 pessoas do só ver a Twitter. reação,
gente. Cantarelli. Só tinha que se demonstrar tem essa mais. A Não, torcida não. fez certo em mandar tomar no é cu. a gente. questão Assim, do é contexto. irracionalidade. A torcida não tem que ser grata. Ele do falou uma jogo. merda na coletiva. Ele vira na coletiva e fala que o time jogou bem. Não tem como falar isso, entendeu? É você Não estar tem puto como. com o ambiente do jogo. É Você tá fazer puto com o leitura. Felipe Luiz, puto com o É time isso. naquele momento. E é Como é que normal, você vai pô. extravasar aquilo? É normal. mandando Não, o de cara alguma tomar no forma cu. que é normal. Não, Cantarelli, Normal, Cantarelli. vai tomar no cu. Cantarelli, é normal, Cantarelli, mas é normal. É isso. Eu É acho normal, que cara. esse é o principal. Vamos mandar o Cantarelli tomar no Todo cu agora. mundo. Só pra ele ver que dá pra fazer isso e gostar da pessoa. Eu sou todo maluco. mundo. Ei, Cantarelli, vai tomar no cu. Ei, Cantarelli, chat, vem comigo. Vai tomar no cu. você, E você vai ver que a galera vai estar aqui ainda. Ninguém quer que você saia daqui, Outro dia o entendeu? Circo Voador fez isso lá, porque me viram lá no Dead Fish. Aí. E eu, a saudação A do Dead saudação Fish é mandar ele, tomar no Dead Fish cu. vai Aliás, tomar teu no cu. pulo é muito ruim. Qual é o A nome do pulo? saudação Não tem da... joelho. Olha isso, Escuta escuta o velho, escuta escuta isso. o velho. Fio, a saudação da banda, Mas, da ó, vida dele é mandando os outros tomar no cu. E ele tá isso, puto com vai tomar no cu no Zoeirinha, estádio. zoeirinha. Mas, ó, não é o vai tomar no cu no estádio. É a cultura de demissão no futebol brasileiro, Mas o que é a Flamengo- torcida. a torcida do Flamengo não Esse demitiu é o As modo, mas o Felipe torcidas, Luiz é um cara à as parte. torcidas endossam a cultura de demissão do técnico no Brasil. É isso. Não, você tratar o torcedor como vítima, não é vítima. Mas não tô Os falando que é influenciadores vítima, têm gente. participação. Os dirigentes têm participação. Participação a não, mídia... o dirigente tem a decisão. Decisão, caneta. caneta. No A mesmo mídia, balaio. a né? mídia- não porque dá. se você for fazer um balanço, pouquíssimas vezes no futebol brasileiro você vai mudar completamente o contexto de um clube trocando treinador. O treinador é uma peça da engrenagem. A gente trata no Brasil, cara. Por exemplo, o Flamengo concordo, perdeu mas pro Lanús tudo por que você causa tá do Felipe falando- Luiz. olha só. Na Também, visão, ele também, tá no também, bolo. também, Mas- porque inicia o jogo com plata, Sim, cartão mas e hino. Igual nem cobra o fio. Ah, não, fio, não sei o quê. Não é, ô, caralho! Deixa eu completar. Aí o argumento vai pra casa do Calma aí, deixa eu caralho. completar. É a mesma coisa, né? Se o Lúcio Acosta faz o gol do lance ontem, aí a análise muda completamente de tudo. Porque o Lúcio acertou o chute. Resultado faz parte da análise. Aí o Zubeldia foi muito mas bem. não. Aí não pode Vai ser ter que olhar parte o todo. toda. É, Cantarelli. parte. Não Mas falei vamos aqui. ver. O resultado... O chute do Lúcio não foi tão bem dado pra entrar. E aí o trabalho tira. Não, sei, Não, cara, mas não, calma, calma, tá ligado? não. Eu vi alguém tava falando isso, do Guga, por exemplo. Ah, não, pô, não é um absurdo o Guga não ser titular nesse time. Antes ele bateu o pênalti. Agora o Guga tem que sair do Fluminense, porque ele perdeu o pênalti. Cara, Mas aí assim, sempre Mas vai o Cantarelli, ter... você tá aqui. Pô, só analisando Mas o o Cantarelli, time, você cara. tá. Gente, a internet. Pô, pelo amor de o Deus, Cantarelli cara. tá pegando opinião a mesma pessoal de galera uma que Você que achou tá pessoa. dando importância à Pelo amor de Deus, opinião, porra. Você foda-se. tem que avaliar, olha só, você tem que avaliar o contexto todo. Assim, eu vou dar um exemplo agora. A torcida do Fluminense queria a demissão do Diniz. Era uma coisa óbvia. Todo mundo, todo jogo já tava sem clima. Renato, na reta não, final. mais Do ou menos. Renato, não queria, não tinha essa pressão de Renato. Tinha crítica ao Renato, mas não tinha pressão. São coisas diferentes. Agora, por exemplo, assim, o Martinelli tinha se a torcida, por exemplo, quando dá pra botar no mesmo balaio, a torcida pegava no pé do Martinelli. Se a diretoria vem de Martinelli, dá pra gente falar. A diretoria tem a caneta, mas a E a torcida torcida tem nesse caso, responsabilidade. eu acho que tá igual. Agora, no caso do Felipe Luiz, não tem como Eu acho. comparar Não o tem, BAP só- com o só comparável. você- Não só tem você como pegar a comparar. reação, Até eu tô comparando porque com nada, é só uma acho que relação que o BAP já é tava curso, provocando é isso curso. desde a renovação. O BAP já tava querendo isso. E aí, O BAP, pelo amor de Deus. o BAP fala mesmo isso na, também. na negociação de igual, renovação. não é E igual. espero acertar o técnico até o Natal, seja o Felipe. Espero que seja ele, mas pode ser ele ou não. Ou ele fala também, em outra declaração. Ah, o Felipe Luiz, eu não sei até quando vai ser técnico do Flamengo. Já era um processo que o Felipe Luiz não é o técnico escolhido pelo BAP. A gente debateu isso aqui semana passada. Não é o técnico escolhido pelo BAP, não é o técnico escolhido pelo Boto. Agora, se você pegar a reação, é totalmente diferente essa demissão das outras que o Flamengo teve. Vitor de Vitor Pereira, Pereira. Paulo Ah, não, mas de aí Tite, os totalmente caras não ganharam diferente. nada. Totalmente diferente. Mas o bizarro é o cara Rogério ganhar Ceni ganhou o tudo. brasileiro. Esse é o Rogério bizarro. Ceni Mais ganhou o parecido brasileiro com o escorraçado. Dorival. Também, é Foi isso. escorraçado. Mais parecido com o Dorival, exatamente. É isso. E ganhar é difícil pra caralho, galera. Não Se é. o Flamengo pra voltar a ganhar caralho. os dois agora, Sim, é muito difícil. quando vai acontecer? Ganhar os dois? Mas essa diretoria do Flamengo não acha que ganhar é difícil pra caralho. Não acha. Acha que é fácil, Mas é é. obrigação. Essa diretoria Não, acho que é desvaloriza, fácil, não sei se acha. acha que é fácil. Mas é. Acha, Betão, pela fala, Fácil, não acha e sei. pela demissão do Felipe Luiz, acha, pô. Vou dizer que acha que é fácil. Mas o Flamengo ganhou na Porque história. gastaram dinheiro com Na contrato história, o do Flamengo jogador. ganhou Exato, duas ela tá vezes. falando que é a função do Fizeram técnico. ali. Na É, a cabeça função do dessa técnico é diretoria, fácil pra ser campeão, qualquer pô. técnico Entrega consegue os ganhar melhores título da jogadores, diretoria. entrega o Não, melhor foram buscar um cara de estrutura. excelência. Chama né? Brasileiro e É, Libertadores, de toda a existência rubro-negra, o Flamengo ganhou 2 vezes. Assim, desse jeito. É o que mais ganhou no Brasil. Isso mostra a força do Flamengo. Mas ganhou 2 vezes. Brasileiro e Libertadores. 2 na história. Isso é difícil pra cacete. Aí você demitir um cara
que fez isso numa das duas vezes da história do clube é loucura, gente. É maluquice. Acho que a mira tem que estar voltada pra uma diretoria que esperou a primeira crise de um técnico muito vitorioso pra poder demitir. A verdade é essa, não é... Gente, Mas e a esse forma- errou e a muito bem forma que- pensado, gente, porque a esperou a forma que primeira demitiu. oportunidade pra demitir. A forma que demitiu. É bizarro, Demitiu pô. o cara falando Madrugada. junto com ele de Não, madrugada. e o cara- Pelo amor de não, Deus. o cara- Ele Faz é um 8 filho a da 0. puta, Mas muito outra grande, pô. coisa, o Felipe já estava demitido desde quinta-feira, a verdade é essa. Porque 8x0 não condicionou nada. Outra que a gente tem que falar aqui. Como Mas é isso, difícil- infelizmente, tem que como- ser feito. é, Assim, como é difícil- já que vai demitir, você tem que eu prefiro que meu time anuncie quem vai entrar demitido do que demitir e procurar. Eu acho... Mas pra mim, tem que não falar Tem a com questão- ele. Não sentar ninguém ali, nem ele, nem o Boto, alguém pra falar na coletiva. O foda- Era pra mandar embora antes da coletiva, falando Sim, cara a eu cara, acho que sim. e depois ir pra Não, coletiva e deixa o cara- falar. sim. Agora, botar o cara na Outra coletiva coisa, é escroto. Como é Não, difícil sim, pro também Flamengo, de um tempo pra cá, ganhar o Campeonato Brasileiro. Foi, Tanto que o Felipe foi com A missão Felipe dele disse era isso. A prioridade era o brasileiro, porque o Flamengo não vinha disputando o brasileiro. Acabava ficando nas Copas, Ele ganhou. Cara, o campeonato que é mais planejado, que você, enfim, monta um elenco pra isso, você tem uma estratégia de poupar jogadores aqui e ali. E, cara, ele ganhou o brasileiro e a Libertadores. Cara, isso é surreal. Não, ele gente. tinha que ter uma paciência melhor, ele tinha que ser respaldado pelo BAP, Porra. independentemente de ser o técnico que ele trouxe ou não. Agora, a parada é... Gente, é normal Agora o já torcedor foi. Agora já foi. ir desse jeito. Não, vai que é acontecer normal, eu em concordo. todos os times do Brasil. Sim, A torcida do Flamengo não vai. é pior nem melhor por conta disso. Vai. Eu acho que a torcida do Flamengo é um nível de cobrança que pro futebol brasileiro eu acho bom. Porque você sempre, acha bom, você exatamente. sempre coloca num nível lá em cima, de nível de Não. excelência e de cobrança, de sempre Aí, ter um título. A tudo- torcida do tudo Real tem. Madrid, vamos lá, que o BAP não fala que o Flamengo é o Real Madrid das Américas, o Real Madrid é assim, perdeu uma Copa do Rei, uma Supercopa, fudeu, é crise, Xabi Alonso demitido no início do ano. Isso acontece, tá ligado? Então assim, eu não acho isso nada fora do normal, eu acho que no futebol europeu tem coisas parecidas como eu trouxe aqui o Real Madrid. Então assim, a Mas questão o é, Real Madrid, a né? questão é profissionalismo. O BAP não pode se deixar levar por um grito de ei, Felipe vai tomar no Porque cu no não se Maracanã. deixou E levar. deixou claro que não Ele se não deixou, se deixou Não, e tá levar. claro que se não deixou levar, porque era assim, era uma rusga que ele tinha desde a renovação com o Felipe Luiz, que houve toda aquela questão de tratativa, aí tem o papo que ele conversou com o Chelsea, isso não agradou Tem o a BAP e questão tal. de utilizar o Flamengo para ir pra Europa. Exatamente, que ele acha É que... uma situação- O BAP acha inaceitável. O acha inaceitável. Ele acha O inaceitável o diretor dele Flamengo também faz a sofrer mesma com- coisa. Sim, ele O José Boto é. faz a mesma coisa. No Mundial de Clubes, Sim, ele na fez Copa do Mundo de lobby, Clubes, ele fez lobby. ele dá Fez entrevista lobby. pra imprensa internacional falando sobre um retorno à Europa e tudo mais. Então, é a Tanto que mesma o Felipe coisa. ficaria mais um ano e depois iria pra Europa. Ele fala isso E, também. Eu boto exatamente. sobre o Felipe. E a gente vê, dá pra ver na A entrada do Jorge Mendes. próprio Isso é óbvio, gente. A entrada do Jorge Na Mendes como negociação, empresário do Felipe azedou muito a relação, porque o Felipe tinha acertado alguma coisa de boca antes do Jorge Mendes. E quando o Jorge Mendes entrou, o Jorge Mendes é um empresário Tubarão, mundial, tubarão. Ele, mudou todos os parâmetros, dificultou isso aí, de fato criou uma rusga. Bateram, porque seria muito pior se não batesse. E pra mim é muito claro que o BAP é egocêntrico. Então, assim, essa questão do Felipe Luiz achar que tá usando o Flamengo como trampolim, de ter toda essa novela pra renovar, isso mexeu com o ego dele. E era a escolha do- Isso mexe com ele Era pra a escolha caralho. da gestão e aí, anterior, e aí né? a vontade, tipo O assim, fato de não tu ser não o- é maior que o Flamengo, pô. Eu te demito na pior fase, foda-se. Eu contrato outro e tu acaba a tua história aqui. E é mais, o É uma Flamengo não- meio que uma, tipo assim, eu sou maior que é você. um recado e o Flamengo não é menor que o Atlético de Madrid. Mas você também, não vai ficar no Flamengo. Mas também pelo não é só Atlético de isso. Madrid. É assim, eu mando e você tá demitido. Foda-se, eu te tirei do comando do Flamengo. Sim. É um negócio, Mas negócio desse do só BAP a também. minha parada que eu falo aqui é o seguinte: a gente tem essa. Eu vou sempre quase ser contra, dependendo do contexto da demissão de treinador, porque eu acho que a gente tem uma cultura de demissão de treinador, do qual o torcedor faz parte, sim, e a pressão do torcedor é utilizada para validar a demissão. É isso. O torcedor. Mas quanto aí é mais culpa do pressionar- dirigente. Bem, se o Pedrinho demite o É culpa Tite, de o todo torcedor do mundo, Cruzeiro né? vai, meu Inclusive, irmão. é exaltar culpa, o inclusive, Pedrinho, dos treinadores também que negociam com... É o Leonardo Jardim, e aí? Leonardo Jardim, Os treinadores jura têm de culpa amor ao nisso Cruzeiro, também, pô. não treino mais nenhum Treinadores time no também. Brasil, Olha, não vou culpa, treinar pô. mais nenhum clube no mundo. Treinadores, vai lá, aceita o Flamengo. E treinadores. aí ele ligou a frase que ele ligou pro Felipe Luiz falou: tô mexendo aqui na sua gaveta aqui, mas se não fosse eu, seria outra. É uma loucura essa Pô, frase. isso é loucura. Pelo amor de Deus, né? Não, treinadores. É melhor não ligar, né, Betão? Mas eu acho que a torcida faz parte corporativismo no disso. meio do futebol, amigo, esquece. É, mas eu acho que a esquece. torcida faz parte disso. E Ele não tem muitas vezes a relação gente vai nenhuma ter com o Felipe. opiniões aqui onde o torcedor te obriga a pedir demissão das pessoas. Eu não vou fazer nesse isso. Pô, mas